Numa toca no chão, vivia um hobbit. E foi assim que no ano de 1937, toda a história da ficção mudaria dali pra frente. Porque J.R.R. Tolkien finalmente havia escrito O Hobbit. Uma história que não apenas mudaria como se contava uma narrativa de fantasia, como todo mundo até os dias de hoje. E claro, o sucesso dessa grande história resultou em que? Tolkien escrevendo O Senhor dos Anéis, que além de serem livros incríveis, também foi a mais grandiosa trilogia de filmes feita na história, pelo menos na minha opinião. E a partir de O Hobbit, muitas e muitas histórias surgiram, não apenas da Terra-média, mas também como foi inspiração para diversos outros autores. Então, se existe alguma obra de fantasia que você gosta nos dias de hoje, muito provavelmente Tolkien foi o responsável por ela existir indiretamente. Mas, quando falamos de Senhor dos Anéis, falamos de Terra-média, tudo tem uma origem, e essa origem é em O Hobbit. Um livro que eu li há um tempo atrás, e também vi a trilogia de filmes baseada nele. E a partir de uma série de pensamentos, decidi que seria interessante fazer um vídeo sobre essa obra. E cá estou eu para isso. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui nesse canal. Muito prazer, eu sou o JVSPM e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Inclusive, feliz ano novo, que o seu 2025 seja incrível. No mais, sem mais enrolações, vamos logo pro vídeo. Bom dia. O que quer dizer? Está me desejando um bom dia ou quer dizer que o dia está bom, não importa o que eu queira ou não? Ou talvez queira dizer que você se sente bem neste dia em particular? Ou está simplesmente dizendo que este é um dia para estar bem? Tudo isso de uma vez, eu acho. Quando eu falo de viver como o Hobbit, eu não me refiro a viver como um Hobbit, mas a como um em específico. E esse é o protagonista do livro, que no caso eu me refiro a Bilbo Bolseiro. Um morador do condado que tinha uma vida muito tranquila, monótona e completamente confortável. Era sempre satisfatório viver daquela forma tranquila, sem grandes preocupações ou coisas inesperadas acontecendo. Até que um dia tudo isso mudaria. Quando o mago Gandalf, o Cinzento, bateria na sua porta e teria uma leve conversa. E a partir dessa conversa, Gandalf marca a casa de Bilbo. Em uma noite qualquer, 13 anões adentram a casa de Bilbo para uma janta e também para recrutá-lo como gatuno de sua equipe para uma grande aventura. Sendo esses anões Thorin Escudo de Carvalho, aquele que era o líder do grupo, o que tinha mais motivações para aquilo. Balin, Dwalin, Fili, Kili, Bofur, Bifur, Bombur, Glóin, Oin, Dori, Nori e, por fim, Ori. Todos eles se reunindo naquela grande bagunça que faziam na casa de Bilbo, e o Hobbit completamente maluco, sem entender nada do que estava acontecendo. Por fim, Gandalf chega e tudo acaba sendo explicado. Bilbo hesita em seguir aquela aventura, e na verdade poderia ter escolhido a qualquer momento ficar, mesmo com todo mundo ali insistindo. Na manhã seguinte, no entanto, ele parte junto, mesmo tendo acordado bastante atrasado. E assim, para Bilbo Bolseiro começou uma jornada inesperada, onde ao longo do caminho ele passaria por vários inimigos, como orques e até mesmo lobos, além dele ter conhecido vários aliados interessantes, como aquelas águias e também o Bjorn. E, bom, ele conheceu um tal de Gollum numa caverna lá, pegou um anel, mas isso daí não teriam tantas consequências para ele. E sim pro seu sobrinho, mas isso daí é história para outro vídeo. Avançando no tempo, ele deu um golpe nos elfos, fugiu com seus amigos em Barris, ajudou um vilarejo, encontrou, junto com seus aliados, o lar dos anões antigos que havia sido destruído. Esqueci o nome agora, tá aí na tela. E lá acabaram tendo que enfrentar Smaug, um grande dragão, mas não apenas o dragão, como diversos exércitos ali. Ao fim de sua jornada, alguns aliados morrem. Depois de tudo o que passou, enfim, Bilbo volta para sua casa. Depois dessa longa aventura que havia batido na sua porta de uma forma surpreendente. Pronto. Essa daqui é a história muito resumida de O Hobbit. Poupei bastante detalhes, sim,
Se você quer saber mais, leia o livro. É incrível. Você não vai se arrepender. Inclusive, veja os filmes. É compreensível que você não goste se você já leu os livros, porque tem várias coisas que, sabe, não existem lá, que não existem no livro, mas existem no filme. Só que confesso que eu gosto. Eu acho interessante, eu gosto das dinâmicas dos anões lá. Mas é isso aí, independente da forma que você vai ver ou ler, vale muito a pena. Mas enfim, voltando ao retorno de Bilbo à sua velha vida. O que eu acho interessante de comentar sobre essa parte é na diferença entre como Bilbo saiu da sua casa para como ele voltou. Existe uma diferença notória em como ele vive, em como ele pensa, inclusive. Porque fica evidente não apenas pelas suas próprias reações em comparação a tudo ao seu redor e, sabe, por tudo que ele pensa e aparecendo descrito nos livros, que ele amadureceu muito e ficou completamente mais sábio do que era antes. Ele compreendeu que todas aquelas experiências que ele teve ao longo de sua jornada foram muito importantes. Todos os aliados que ele teve, ele nunca teria se não tivesse saído dali. Se ele não tivesse dado pelo menos uma chance para essa aventura que o chamou, mesmo que parecesse arriscado demais. Então, recapitulando, Bilbo vivia uma vida tranquila, feliz, aconchegante e que não era ruim em praticamente nenhum aspecto. Algo surpreendente bate na sua porta, onde ele completamente não esperava aquilo, com pessoas completamente desconhecidas e que parecia algo completamente terrível para ele fazer. E mesmo podendo escolher, ele foi. E ao longo de todo esse caminho, várias e várias coisas aconteceram. Coisas essas que ficariam na lembrança dele para toda a sua vida e que trariam consequências até os últimos segundos que ele viveu. E é interessante em como toda essa jornada, inclusive tudo o que ele passa após ela, em questão de amadurecer e ser grato por tudo aquilo, nada mais é do que um reflexo de como nós deveríamos viver como Bilbo Bolseiro. Ficou meio confuso? Talvez. Mas vamos lá. Trazendo a obra para uma perspectiva no nosso mundo, na nossa realidade. Em quantas situações simplesmente nós estamos como Bilbo, em um ambiente que gostamos, estamos felizes e completamente não acomodados, porque eu quero dizer que a vida de Bilbo é diferente de uma zona de conforto que te impede de crescer. Eu quero falar que a vida de Bilbo era satisfatória para ele, que ficar ali não significaria algo ruim. Aquilo não o atrapalhava, apenas era um lugar aconchegante, onde ele podia ficar tranquilamente. E às vezes estamos nesse lugar, estamos felizes do jeito que está. Mas então, alguma coisa bate na nossa porta e nos chama. Ela parece terrível, ela parece completamente maluca, mas às vezes a gente aceita. E quando eu falo às vezes, é justamente porque existem situações que a gente de fato não deve aceitar, que elas só são ruins e ponto. Mas existem outras que podem acarretar em várias experiências inesquecíveis, como foi a de Bilbo, onde ele conheceu pessoas incríveis, admirou horizontes impressionantes e lindíssimos, e a gente poderia passar por uma situação semelhante, mesmo que isso significasse sair por um tempo do lugar que a gente acha especial. Muitas pessoas acabam valorizando muito mais do que é o próprio resultado de alguma coisa, como por exemplo, Thorin, que é o anão que acompanha eles na viagem. Ele é um reflexo interessante de como existem pessoas que acabam subindo a ganância demais por conta do resultado que querem alcançar e não por conta de toda a jornada que tiveram até aquele momento. Porque quando Thorin chega até Erebor, que é o lugar que ele tanto almejava chegar, ele meio que esquece durante um momento sobre tudo que ele passou para estar até ali. Todos os seus aliados e, sabe, a ajuda de todos eles para estarem lá. Tanto que ele esquece até mesmo de ouvi-los e entender que eles também são sábios nas decisões. Quando ele adquire a Pedra Arken, no caso ele sabe que ela existe, quero dizer, ele simplesmente fica louco da cabeça. Ele quer adquirir ela a qualquer custo, mesmo que isso signifique ir contra tudo que seus amigos dizem. A todo mundo que se importou com ele durante toda a jornada. Ele não se importou com todo o processo que ele passou, apenas com aquele resultado que aparentemente estava na sua frente. Isso resultou em coisas terríveis, incluindo no pior acontecendo com ele. E isso é o que difere ele de Bilbo. O que eu quero dizer é que um fator interessante é que Bilbo, ele é imaturo em alguns momentos, ele não está adaptado àquele mundo, então ele começa a tomar atitudes que são incompreensíveis, ele fala umas besteiras e tal, mas ao mesmo tempo ele sempre entende que a jornada faz parte de toda a história que ele está construindo. Então,
Ao mesmo tempo que a gente vê, por exemplo, Thorin se corrompendo pela ganância de adquirir aquela pedra Arkin, a gente vê Bilbo amadurecendo conforme ele enxerga as coisas. Existem momentos que ele simplesmente para de fazer algo apenas para observar o que está acontecendo e entender o que ele pode fazer ou como ele pode usar aquilo para aprender, adquirir mais sabedoria, por exemplo. Não à toa, no final da história, é ele que toma uma decisão mais sábia em comparação aos outros 13 anões, já que ele é o que estava conseguindo ter uma visão bem mais ampla de toda a situação envolvendo Thorin, por exemplo. Então, assim ele faz. Eu tenho certeza que Gandalf sabia que isso aconteceria. Bilbo nos ensina que devemos valorizar até os mínimos detalhes daquilo que a gente passa. Não importa se a jornada, por exemplo, é inesperada. E se pararmos para analisar, a nossa vida ela é inesperada de certa forma, porque ninguém escolheu nascer, nenhum de nós. Mas a gente pode escolher como viver. E devemos viver como um hobbit, apreciar cada detalhe, apreciar cada acontecimento, mesmo que às vezes eles não possam ser os melhores. A gente deve aprender com os que não são os melhores. Apreciar e sempre aproveitar aqueles que são bons, e com os que são ruins a gente leva em conta o que dá pra gente tirar daquilo, o que dá pra gente usar pra ser melhor e pra tornar o mundo ao nosso redor melhor. Bilbo escreve livros, conta sua história para Frodo, e muito por conta disso, toda a sabedoria que ele adquiriu durante a sua jornada, muitas coisas puderam ser interessantes lá em Senhor dos Anéis. A sabedoria que ele adquiriu passou pra frente. Todo o legado que ele tem, inclusive o que ele deixou, né? Porque o personagem é incrível até os dias de hoje, mesmo quase 100 anos depois. E assim como ele no fim da sua jornada, no caso quando ele volta pra casa, ele olha pra trás e vê que tudo valeu a pena. Até aquilo que ele nem escolheu direito, que foi ir pra essa aventura. Assim nós devemos ser também. No segundo em que estivermos morrendo ali, nosso leito de morte a gente deve olhar para trás e falar que tudo valeu a pena. Aprendemos com nossos erros, vivemos uma vida tranquila e cada momento complicado a gente conseguiu superar. E no fim de toda essa jornada que a gente passa em diversos momentos da nossa vida, a gente sempre vai crescer cada vez mais e entender mais quem nós somos, tal como o Hobbit conseguiu. Durante toda aquela aventura a gente consegue ver ele tendo um processo de autoconhecimento incrível. Não à toa, ele era um cara extremamente confortável com a vida tranquila que tinha, mas após a aventura ele simplesmente descobriu que amava ter aventuras. E, tanto que depois, né, Frodo, vou embora, tchau. Enfim, é muito interessante ver como o Hobbit, pelo menos na minha interpretação, e isso eu quis trazer aqui com vocês, parece mais um reflexo de como a gente deveria enxergar a vida. Enxergar que existem coisas que a gente deve sim experienciar, se aventurar nelas. Mas principalmente para a gente entender qual é o propósito da nossa vida, e entender como a gente vai lidar com ela. E, tal como o Bilbo, entender quem somos e o que amamos, e chegar no fim de tudo e dizer, valeu a pena. Enfim, acho que essa é a ideia que eu quero passar um pouco aqui no vídeo de hoje. Esse aqui é um vídeo muito mais pensativo e interpretativo sobre o Hobbit. É um estilo de vídeo diferente em relação aos outros que eu tenho postado por aqui, mas eu achei interessante. Então, se você gostou, por favor, deixe seu gostei, deixe seu like. E se você quiser continuar acompanhando aqui os vídeos do canal, por favor, se inscreva. Ajuda bastante. E também se inscreva no canal Trio da Taverna, que é um canal de gameplay que eu tenho com outros dois amigos. Aí tá meio parado por agora, mas a gente vai voltar em algum momento. Enfim. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E até o próximo. Enfim, tchau.